Olá a todos, eu sou o Celso Rei, sejam muito bem-vindos à minha primeira aula do mais novo projeto Jornada Autoconsciente e hoje dando início ao nosso curso onde estudaremos as 7 leis herméticas. Fico muito feliz de ter você aqui comigo. Esse é o primeiro vídeo do meu mais novo empreendimento, o meu projeto de vida, onde eu vou procurar ser um facilitador daqueles que desejam alcançar um conhecimento com uma sabedoria oculta que foi trazida ao longo dos anos, conhecimento esse tão importante. Gente, vamos lá. Essa é a primeira aula, é uma aula introdutória, onde eu quero explicar algumas coisas para vocês. Primeiro de tudo, esse mini curso, As 7 Leis Herméticas, é baseado em 2 obras principais. A primeira obra, claro, é uma obra que se chama O Caibalho. Essa obra aqui ela foi escrita em 1908. Não se sabe ao certo o autor. Supostamente foi um homem chamado William Walker Atkinson, que na época era um pesquisador da sabedoria oculta, mas não há um consenso entre os pesquisadores de quem é esse livro aqui. No entanto, sabe-se que é um apanhado máximas de dois grandes ensinamentos que foram passados em geração, que é o Corpus Herméticos e a Tábua da Esmeralda. Acredita-se que o nome Os Três Iniciados seria uma alcunha desse homem, porque na época ele era escritor e tinha uma redação onde ele escrevia diversos textos, compilava textos e utilizava pseudônimos. A outra obra é Para Entender o Kybalion, ou seja, é um comentário deste livro aqui, feito pela filósofa, pela professora ilustríssima Lúcia Helena Galvão. Então, já fica as referências bibliográficas para que vocês adquiram este livro. Adquiram este livro e, bom, o que significa o Kybalion? Kybalion significa Cabala, também conhecido como tradição ou transmissão. O que é isso? Era um conhecimento que foi sendo transmitido de boca a ouvido, no formato oral, durante as gerações. No início do livro, Kybalion tem uma máxima que diz: os lábios estão cerrados, senão aos ouvidos do conhecimento. O que isso quer dizer? Significa que esse conhecimento iniciático, ele só chega até aquela pessoa que está pronta para recebê-lo. Caso contrário, os lábios estão cerrados. Então, o conhecimento do Cabala, as 7 leis herméticas que regem o universo, estão ocultos, senão há aquele que está preparado para receber. Se você está aqui, provavelmente você, assim como eu, está nessa busca de conhecer a si mesmo, nessa busca de conhecer as leis que regem o universo. E o Cabala é um caminho seguro aí para a gente analisar. São 7 leis trazidas pelo suposto Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto significa 3 vezes iniciado. Como eu disse para vocês, não se sabe, pela história atual, pela pesquisa atual, quem foi o quem iniciou, quem foi a primeira pessoa a passar esse conhecimento de geração em geração. Acredita-se sim que foi um homem chamado Hermes Trismegisto. Isso baseado nas obras, tá legal, gente? Eu não sei se todos vocês sabem, mas eu tenho um projeto de cunho mediúnico, se chama Estudos sobre Espiritualidade. Já deixo meu convite para que vocês possam assistir. É um projeto sem fins lucrativos, um projeto que está no YouTube, onde eu analiso obras psicografadas e faço um trabalho com a espiritualidade. Esse trabalho tem algumas referências. E duas delas são os autores Hercílio Mais e
Roger Bottini Paranhos. Então, pela perspectiva desses médiums, psicógrafos, Hermes Trismegisto, sim, existiu. Ele foi um grande sábio, um sacerdote da extinta Atlântida há mais de 12 mil anos. E ele tem uma evolução muito alta. Tanto é que as gerações posteriores a ele o consideravam um deus, o deus Thoth. Mas isso é comum, isso acontece muito. Baseado nas obras psicografadas, nós vemos que grandes mestres costumam ser endeusados quando as gerações vão passando e acaba atribuindo-se a eles algo de místico. Então, Hermes Trismegisto, pela perspectiva das obras espiritualistas psicografadas de Roger Bottini Paranhos e Hercílio Mas, sim, existiu um espírito muito evoluído com a árdua missão de nos ajudar nessa caminhada evolutiva. Não à toa que foi ele o responsável por trazer, de acordo com esses autores, as 7 leis herméticas. Bom, antes da gente começar a falar das leis, eu gostaria de trazer algumas premissas para vocês. O livro se refere a Deus como o todo. O todo. Então, o que isso significa? Significa que a identidade de Deus para os herméticos, ela é incognoscível. Ou seja, ela é algo que transcende a capacidade humana de percepção. Então, falar sobre Deus, falar sobre o todo, é algo que vai além da nossa capacidade de entendimento. Então, quando eu me referir aqui à nossa capacidade de entendimento, ou falando um pouco sobre a obra, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu estou dizendo sobre a perspectiva dos iniciados na Cabala. Então, para eles, estudar Deus, estudar o todo, é saber que a nossa capacidade mental, a nossa capacidade de raciocínio, até o momento, não irá conseguir concebê-lo em sua totalidade. Tá legal? Mas, com o atual conhecimento que nós temos, nós já conseguimos compreender alguns desses atributos. Para eles, o todo é incognoscível, como eu já falei para vocês, absoluto, imutável e infinito. Ou seja, o todo, Deus, pela sabedoria do Cabala, é tudo que existe. Então, não existe nada fora do todo, porque se existisse algo fora do todo, ele não seria mais o todo, ele seria parte do todo e perderia esse atributo. Portanto, tudo que existe, tudo que nós conhecemos, de acordo com essa sabedoria antiga, é parte dele. E o primeiro princípio vai falar: o todo é mental. Ou seja, se toda a criação está dentro dele, o início, a criação do universo, começa com uma ideia do todo, que vai se manifestar. Então, o todo, ele é absoluto, ele é uno, ele é tudo que existe, ele é eterno e imutável. E isso é importante a gente entender. Um dos objetivos do meu trabalho, de falar sobre esse conhecimento, é para que a gente consiga aplicá-lo na vida diária, na vida prática, para que a gente consiga observar essas leis agindo nas nossas vidas e no mundo que nos rodeia, para que nós afinemos o nosso raciocínio e melhoremos a nossa percepção para evoluir. Então, para a sabedoria hermética, o todo, a mente do todo, cria a primeira dualidade. Como o todo é uno, assim que ele cria a primeira dualidade, que é espírito e matéria. Então, o todo, ele é uno, indivisível, eterno e imutável. E aí, ele cria a primeira dualidade, espírito e matéria. E esse é o mundo que nós vivemos, um mundo dual. Como é um mundo dual? Um mundo onde existe quente e frio, cima e embaixo, bom e mal. E por que é importante para nós
enquanto consciências individuais, sabermos desse atributo do todo, porque a nossa consciência, para ela evoluir, ela precisa identificar os contrastes. Lúcia Helena vem dizer que a consciência de si se dá por meio dos contrastes. Como assim? Bom, assim, para nós reconhecermos o amarelo, precisamos relacioná-lo ao seu contraste, ao azul, por exemplo. Como o amarelo seria amarelo se não existisse um contraste? Como se o bem seria o bem, o bom e o belo se não existisse o mal e o feio? Então, a nossa consciência, a nossa caminhada evolutiva se dá por meio da dualidade. Mas isso, caros amigos, não quer dizer que necessitemos ficar presos nos conceitos duais para sempre. Existe um princípio que vai nos ajudar a neutralizar essa dualidade, esses extremos. Nós falaremos melhor disso mais para frente. Mas é interessante nós entendermos esses atributos do todo para observar isso em nossas vidas. Outra coisa importante também, embora nós sejamos manifestações do todo, porque nós estamos dentro dele, porque se nós estivéssemos fora dele, ele não seria o todo, ele seria parte e nós também. Nós, enquanto fragmentos da consciência do todo, não o esgotamos. O que isso significa? Significa que por mais que o todo crie na sua mente infinitamente, isso não o esgota. Ou pelo menos a nossa capacidade de raciocínio a respeito disso não alcança isso. Então veja, é importante sempre quando nós vamos estudar um conhecimento abstrato, refinarmos o nosso raciocínio para que a gente adquira um certo nível de sensibilidade ao que é metafísico. Nenhuma corrente filosófica, né, de pensamento que fala sobre o todo, ou fala sobre evolução, ou fala sobre a jornada do autoconhecimento, que é esse trabalho ao qual eu estou me propondo, existe sem a capacidade de abstração. Precisamos olhar além, precisamos olhar além da matéria que nos cerca. E isso em todos os planos. Quais planos? O Cabala vem trazer. Plano mental, plano físico e plano espiritual. Para quem estuda já espiritualidade, vocês já devem estar percebendo alguns paralelos com outras doutrinas. E o objetivo é justamente esse. Por quê? Porque se o todo é uno e indivisível, por trás de toda manifestação aparente, existe a sua substância, a sua essência. Veja, um dos atributos do todo é que ele é imutável. Se o todo, que é tudo que existe, é imutável, as coisas que são mutáveis, condicionais, temporárias, elas são uma ilusão. Então aqui a gente já começa a refletir nas nossas vidas, de maneira prática, como que esse conhecimento pode nos ajudar. Ora, veja, se o todo é eterno, tudo que é mutável, condicional, temporário, não faz parte do todo e, portanto, não é a realidade substancial e, portanto, é ilusão. E isso pode nos levar a algumas reflexões. Será que hoje, na minha vida, eu estou refletindo, eu estou me apegando, acho que é essa a palavra mais correta, a algo que é transitório, que é mutável, que é condicional? Pela sabedoria hermética, eu estou me apegando a algo ilusório, pois o todo se manifesta naquilo que é infinito, eterno e imutável. E o que é, além do todo, eterno e imutável? Vou deixar essa questão aí para vocês pensarem. Então, veja, o todo está em tudo, mas ele não o esgota. O que isso quer dizer? Vamos pegar um exemplo. Imagina Shakespeare criando uma obra. Otelo, por exemplo.
Esse é o exemplo que a Lucilena vai usar. Veja, todos os personagens de Otelo possuem a essência do seu criador. Percebam. Então, Shakespeare é o criador desses personagens. Esses personagens têm a essência de Shakespeare. Mas eles, por si só, não esgotam todas as qualidades de Shakespeare. Nós podemos entender parte da mente de Shakespeare analisando os seus personagens, mas nós não vamos entender Shakespeare por completo. Porque ali está apenas um fragmento de Shakespeare, não ele inteiro. E isso acontece com a gente. Somos um fragmento da mente do todo. Lúcia Helena vem dizer que, enquanto fragmentos da mente do todo, nós temos como objetivo caminhar até ele. E como nós fazemos isso? Através da evolução. Veja, nos planos físico, mental e espiritual, a consciência vai até a matéria mais densa, matéria mais bruta. Nesse plano físico, nós poderíamos falar o reino vegetal. O reino vegetal, a matéria mais bruta, digamos assim. E esse mineral também evolui. Então, minerais mais evoluídos, ao que podemos chamar de, por exemplo, molecularmente muito bem organizados, teriam alguma capacidade de perceber até mesmo um ambiente com energias muito densas e de reagir com algum tipo de mutação discreta na cor, no grau de calor e até mesmo na vibração. Isso acontece com plantas, animais e humanos. Então, basicamente, o que a sabedoria hermética nos ensina? Que o todo se fragmentou na primeira dualidade para atingir os níveis mais densos da matéria e essa matéria caminhar até o nível do espírito, ou seja, sublimar-se através dos princípios e das leis que nós iremos falar nas próximas aulas, como o princípio da vibração, que vocês que estudam a espiritualidade como um todo já devem ter ouvido bastante, princípio do mentalismo, princípio da correspondência. E vocês vão perceber uma coisa, gente, esse conhecimento, ele permeia tudo que nós vamos fazer. Os nossos pensamentos, as nossas ações, as coisas que nós estudamos. Vocês vão perceber que quanto mais vocês aprofundam o conhecimento nessas leis, quanto mais camadas dessa cebola vocês conseguem tirar, mais entendimento da realidade de vocês vão ter. Então, quando vocês estudarem o Cabala aqui nesse curso, eu espero que depois disso, quando vocês forem ler uma obra, assistir um vídeo, aprender alguma coisa, vocês consigam associar essas leis a esses trabalhos. Vocês consigam identificar, olha aqui, isso que está acontecendo é uma aplicação do princípio da correspondência. Olha isso aqui, pelo princípio da vibração, nós podemos entender dessa forma, ou daquela forma, ou dessa outra forma. Então, o objetivo aqui é para que as leis trazidas por Hermes Trismegisto, essas leis universais, possam ser aplicadas no seu dia a dia, de maneira prática, no seu cotidiano. Bom, essa é uma pequena introdução, uma breve introdução do que nós veremos a seguir. Então, deixo meu convite para a próxima aula. Chegou a hora de conhecer as 7 leis que regem o universo.